Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a psicóloga Letícia Berlim, que alegria estar aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar, será que os jogadores de futebol profissional, eles têm mais doenças psiquiátricas do que o público em geral? Vem comigo que você vai descobrir. A emoção da vitória ou a frustração da derrota é nítida nos jogadores de futebol. Para nós, torcedores, é muito mais fácil de lidar. Então, quando um time que nós gostamos muito perde, claro, a gente fica triste, a gente vai tentando lidar com aquela situação, a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida a lidar com essas frustrações, com esses acontecimentos, mas para um jogador de futebol isso é muito difícil devido a toda a pressão, o abalo emocional, e eles estão ali defendendo a sua camisa, o seu time, principalmente quando nós falamos de uma Copa do Mundo, como é o que está acontecendo agora. Eles estão defendendo todo um país. Então a pressão ela se eleva ainda mais, porque tem toda ali uma pressão, claro, da torcida, do técnico, de tudo que está acontecendo ali no meio que eles vivem, que isso acaba potencializando ainda mais. E além disso, tem as crenças que todos nós temos. E com jogadores de futebol isso não é diferente. Então, com o passar da nossa vida, nós vamos aprendendo por meio das experiências, tudo que a gente vai ouvindo, e a gente começa a aplicar isso na nossa vida. E somado a isso, tem toda uma pressão que a torcida ela faz em cima dos jogadores, tem as dores, tem toda ali a questão de você também poder se machucar. Então você não sabe como que vai ser em cada jogo, como que vai estar o meu físico, como que vai estar o meu emocional, e tudo também tem toda uma cobrança que cada um dos jogadores tem dentro deles. E aí tudo isso vai sendo reforçado ao longo ali da vida deles, tanto na parte profissional como na parte pessoal. E aí isso vai fazendo também com que eles achem muitas coisas em relação a eles. Então se eles têm ali um pensamento que eu sou incapaz, eu não consigo, e aí vem uma derrota, muitas vezes isso acaba reforçando. Não porque a culpa foi do jogo, por conta de outros fatores que já estavam influenciando e eles não conseguiram lidar com o que estava acontecendo naquele momento na vida profissional deles. Segundo a Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, eles têm mais doenças psiquiátricas do que o público em geral. E neste estudo que eles realizaram, eles fizeram uma entrevista com 607 jogadores de futebol e 38% deles falaram que têm ou sintomas de ansiedade e ou depressão. Ou seja, alguns apenas têm sintomas de ansiedade, outros apenas de depressão, e outros profissionais têm tanto de ansiedade como de depressão. Claro que nós não podemos falar que a causa deles terem mais doenças psiquiátricas está associado por eles serem jogadores de futebol, por conta de tudo que acontece, mas nós conseguimos perceber toda a pressão, tudo que eles sofrem mesmo. Tem muitas vitórias, tem muitas coisas boas, claramente, mas nós sabemos também que tem muitas outras coisas que acabam acontecendo. Então, se eles já têm ali uma predisposição, outros fatores, isso acaba contribuindo. Então, muitas vezes é um fator ali que acaba desencadeando tanto esses sintomas de ansiedade ou depressão por conta de outras coisas que já estão acontecendo entre eles. Para a gente conseguir exemplificar, eu vou falar um pouco da ansiedade. Então, a ansiedade, ela serve para poder nos proteger do perigo. Então, vamos pensar que você está andando na rua, já é à noite, bem tarde da noite, e você percebe que alguém está atrás de você. Assim, na maioria das vezes, o que a gente faz? Ou a gente sai correndo, ou a gente começa a acelerar o passo, que é justamente por conta do medo que a gente tem, que nós sabemos, se eu ficar parado, vai acontecer alguma coisa ruim. É uma garantia eu sair correndo e eu conseguir escapar? Não é uma garantia, mas se eu não fizer nada, nós já sabemos o final dessa história, pelo menos a maioria dos finais. Então é isso que é a ansiedade. Ela vai fazer com que você vá para ação, que você faça aquilo para você se proteger e ter um resultado muito melhor. E aí o que acontece também, pensando nos jogadores de futebol que têm uma ansiedade mais elevada, ao invés de fazer com que eles vão para ação, eles acabam paralisando. Então eles não conseguem fazer exatamente o que eles precisam. Então, ao invés de ajudar e ser uma ansiedade ali funcional, ela acaba prejudicando e trazendo ali várias coisas ruins para a vida dele, tanto dentro do campo como fora, como na vida pessoal de cada um.
E diferentemente dos países europeus, a psicologia esportiva no Brasil, ela acaba não tendo uma atuação muito eficiente. Então, o foco é justamente com que os jogadores cada vez mais, eles vão para ação, para eles fazerem gol, eles terem um resultado positivo. Não que isso não seja importante, não que a técnica ela não seja essencial, mas não é somente isso. Então, o que falta é ter um olhar muito maior para a saúde física, para a saúde mental, e que eles percebam o que está acontecendo com eles, os sintomas, o que eles estão sentindo, porque as emoções também, isso vai fazer muita diferença. E a gente vê muito isso na Copa do Mundo, o quanto que as emoções, quando elas estão mais abaladas, quando os jogadores não estão conseguindo lidar com tudo que está acontecendo dentro deles, o rendimento também, a parte técnica, a atuação deles dentro de campo, também acaba ficando ali tendo mais um prejuízo, ficando mais difícil de acontecer e a gente vê eles indo para ação, eles fazerem as coisas que realmente eles precisam fazer. E um outro ponto também para a gente falar aqui é que doença psiquiátrica, ela não escolhe classe social. Então não importa se você, como jogadores de futebol, que tem muito dinheiro, muita fama, as pessoas ali em cima, ainda assim eles podem sim ter uma doença psiquiátrica. Até a gente viu lá no estudo o quanto que eles acabam prevalecendo, acabam tendo uma porcentagem maior do que o público em geral. Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa cuidar e falar cada vez mais a importância da psicologia, tanto no esporte como na nossa vida. E no vídeo de hoje eu falei, será que os jogadores profissionais de futebol têm mais doenças psiquiátricas do que o público em geral? Espero que você tenha gostado, que o vídeo tenha feito sentido para você. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. Muito obrigada e te espero no próximo vídeo.